Deus ama você. Deus ama você do jeito que você é. Deus ama você com as suas imperfeições. Deus ama você acima de todas as outras as coisas. Deus ama você. Mas a pergunta que não quer calar é: e você ama a Deus? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: e você ama a Deus? Pergunte para a pessoa do outro lado, diga: e você ama a Deus? Olha aqui para mim. Nós estamos vivendo num tempo onde os pecados estão extrapolando os limites. São tantas atrocidades cometidas pelo ser humano, que até o diabo está com a mão na cabeça, pedindo: pelo amor de Deus, dá um tempo. De tamanha maldade, atrocidade que a humanidade tem cometido. Mas sabe o que eu quero te falar essa noite? Que o problema maior nem é o pecado, porque o pecado Deus perdoa. Diga: Deus perdoa o pecado. O problema não é o pecado, o problema é a incredulidade. A incredulidade é o grande problema esta geração, nesse tempo. E quando a gente é incrédulo, por mais que a gente diga: Deus, eu te amo, isso não é uma verdade, porque nós expressamos se cremos ou não, não é com palavras, mas é com atitudes. Você prova que crê, que acredita e que confia é através das suas ações, não é através daquilo que você fala. Então o maior problema que nós temos hoje não é nem o pecado, porque o pecado Deus perdoa, mas é a incredulidade. E contra a incredulidade, eu quero te dizer: Deus não pode fazer nada. Fecha seus olhos. Santo Deus, nós já invocamos aqui a presença do Teu doce Espírito, e nós sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui passeando em nosso meio. Nós te damos liberdade para o Senhor ministrar as nossas vidas, falar aos nossos corações. Por favor, meu Deus, que nesta noite toda essa juventude que aqui está esteja com a sua mente presa ao trono de graça do Senhor. Por favor, Deus, não permita que Satanás leve vantagem ou continue levando vantagem sobre nós, sobre esta geração, trazendo incredulidade aos corações. Mas que esta seja a noite do Senhor se manifestar de forma gloriosa em nossas vidas, e que nós possamos sair daqui deste lugar totalmente diferente de como entramos. Que nós possamos durante o culto nos render ao Senhor, e aquilo que era incredulidade se torne, meu Deus, de forma diferente. Que todos aqui, a partir de hoje, passem a crer e a demonstrar que acreditam verdadeiramente no Senhor. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Continua o teu mover em nosso meio. Vai acalmando os corações. Vai trazendo, meu Deus, direção para as nossas vidas. E que seja feita a tua vontade. Por favor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Se você recebe o Espírito Santo, dê o melhor aplauso que você pode a Ele. Melhor esse aplauso, porque é o Espírito Santo que vai receber. Se você puder melhorar esse aplauso, ofereça esse aplauso ao Senhor, mostrando, demonstrando que você crê, que você acredita, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Antes de você se sentar, a incredulidade, ela faz com que grandes coisas de Deus não aconteçam na sua vida. Eu estou aqui, o casal se escondeu, sentando na última cadeira, achando que eu não ia ver. Mas a incredulidade, ela impossibilita você de ser feliz. E aqui está um casal que acreditou. Eu digo, mais ele, né? Ele acreditou no Senhor, e Deus operou um milagre.
E aí nós temos aqui hoje, recebendo como casados, né? Já, beleza? Entendeu, Paulinho? Já? Tá consumado? Tá consumado. Paulinho e Bárbara, dê um aplauso ao Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Parabéns. Deus abençoe. Isso é testemunho de quem crê. Esse casal mostrou que crê. Viveram, estabeleceram o compromisso e hoje estão aqui, ó. Tá tudo consumado. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Vá se sentando e vá abrindo a tua Bíblia aí na carta aos Hebreus, capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Hoje eu estive lá no recanto, tem alguns líderes, alguns discípulos passando pelo reencontro do amor, e à tarde estava maravilhoso aquele lugar, uma nuvem de glória se manifestando ali, e eu sei que muita cura foi derramada. Que bom por isso. E aí, eu conversando com o meu apóstolo, falei, estou pensando em pregar sobre Hebreus 6, mas existem algumas controvérsias ali no texto. E aí eu desisti de Hebreus 6, como eu estou lendo Hebreus, eu vim para o 3, que eu sei que é a direção do Espírito Santo. Abra aí em Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7. Hebreus capítulo 3, a partir do 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade. Diga comigo, incredulidade. Diga mais alto, diga incredulidade. Diga agora crendo, diga incredulidade. Que foi por causa da incredulidade que eles não puderam entrar. Queridos, nós não entendemos os efeitos devastadores que a incredulidade traz sobre as nossas vidas. E nós e as pessoas desse mundo falam de pecados terríveis, falam até de pecado imperdoável, né? Tem alguns cristãos que falam de pecado mortal, aquele pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas são tantos pecados, e poderíamos aqui listar uma quantidade imensurável de pecados que tenha cometido essa geração, e que talvez você e eu tenhamos cometido sim, porque nós somos errantes, somos pecadores. Tem alguém aqui que é santo, 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 e que não tem pecado? Se manifeste. Não tem ninguém, porque todos nós, olha para a pessoa que está ao seu lado, até você, diga para ela, é pecador. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos o alvo, mas isso é um acidente. Mas queridos, voltando aqui para o texto,
Não são esses pecados terríveis dos quais eu estou fazendo menção. Não é o pecado de roubo, não é pecado de feitiçaria, não é pecado de prostituição, de adultério, de assassinato, de fornicação e etc, 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 que vai mandar você para o inferno. Porque pecado Deus perdoa. Mas o que impede você de alcançar a graça, o favor e as promessas de Deus é a incredulidade. Hoje, se nós fizéssemos aqui um censo para eleger qual é o pior pecado, nós conseguiríamos. Mas se nós fizéssemos um censo também para descobrir quem são os incrédulos nessa geração, através das nossas ações e atitudes, nós também conseguiríamos um número extraordinário, infelizmente. Queridos, o versículo 19 aí desse texto de Hebreus 3 diz: eles não puderam, por conta da incredulidade. A incredulidade foi o fator preponderante para impedir que eles pudessem experimentar da promessa do eterno sobre as suas vidas. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: você tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você tem promessa de Deus? Olha aqui para mim, você tem promessa de Deus? Hein? Responda para você mesmo: você tem promessas de Deus? Palavras de vida diretamente do trono em relação a você? Palavras de direção, palavras do futuro em relação a você? Se você tem, eu quero dizer, você tem promessas de Deus. Mas o que eu quero te dizer é que a incredulidade pode fazer ou vai fazer com que você não tenha acesso a nenhuma dessas promessas. E a incredulidade nós identificamos em nossas vidas através das nossas ações, através das nossas atitudes. É como nós vivemos, é que nós mostramos se cremos ou se não cremos, se somos fiéis ou se não somos. E eu quero destacar aqui com você só 3 coisas acerca da incredulidade. A incredulidade nunca tem prova suficiente. Não há prova que bastam para vencer a incredulidade. Por mais que se prove, a incredulidade ela permanece firme. Nada derruba a incredulidade, nem as provas. Olha aí o versículo 9. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso eu, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Queridos, basicamente, eu e você como cristãos, nós temos acesso às informações para sabermos mais acerca desse Deus de Israel, acerca desse Deus poderoso, acerca desse Deus que é vivo e não está morto, desse Deus que promete e cumpre. Eu e você temos acesso. Ninguém aqui tem mais acesso do que o outro. Todos nós temos. Isso é comum a todos nós. Então nós não podemos argumentar: mas aquele irmão ele tem mais acesso do que eu, porque o pastor tem mais acesso que eu, porque o apóstolo tem mais acesso do que eu. Todos nós temos acesso à verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você reconhece isso como verdade, dê um aplauso ao Senhor. Todos nós temos acessos para conhecer mais, para saber mais. Assim como todos nós também temos promessas de Deus. Assim como todos nós temos um destino direcionado por Deus. E queridos, pasmem, os hebreus, a carta que foi destinada a eles, todos eles também tinham. Ninguém era mais importante do que ninguém, todos tinham. Todos eram considerados povo de Deus. Assim como você hoje que está aqui é considerado povo, escolhido, eleito por Ele. Todos nós temos direito ao conhecimento, todos nós também temos direito às promessas. E é incrível que algumas pessoas
tem conseguido, através do conhecimento, através de ver, de conhecer exemplos e testemunhos, tem conseguido acreditar, tem conseguido confiar e tem conseguido viver crendo nas promessas do Senhor. Mas enquanto que algumas pessoas nessa geração, mesmo tendo acesso às mesmas daqueles que estão crendo, estão se desviando e ficando pelo caminho, por conta da incredulidade. Eu comecei esse culto aqui falando do Paulinho e da Bárbara, porque eles se casaram em compromisso, estiveram aqui nesse altar, crendo que Deus iria prover todas as necessidades que eles tinham para que eles se casassem. Queridos, se até hoje você não acreditava em compromisso, se até hoje você não confiava em compromisso, olha para o Paulinho. Desculpa, não é que você é feio, é que a Bárbara é mais bonita que você. Mas se você não confiava, não acreditava num compromisso, olha para o casamento do Paulinho, que foi o último que nós realizamos aqui na igreja. Tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus promete e cumpre, para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam. Por isso não adianta você dizer que acredita, mas as tuas atitudes demonstram o contrário. Dessa forma, Deus nunca vai realizar os sonhos do teu coração. O que você está esperando para acreditar em Deus? O que precisa ser feito para você crer? O que falta acontecer para verdadeiramente você se render e falar assim: verdadeiramente tu és Deus? Essa carta escrita aos Hebreus fala dos filhos de Israel, os hebreus que foram libertos das mãos dos egípcios. E sabe o que aconteceu? Esse povo permaneceu escravo nas mãos de Faraó, sob o domínio dos egípcios, por cerca de 430 anos. Por 4 séculos, eles estavam aprisionados, escravos, limitados às suas ações. E eles estavam ali, debaixo de um cajado duríssimo do Faraó. Mas eles clamaram a Deus. E Moisés, como um grande libertador, os libertou. E sabe o que aconteceu em seguida? 2,5 milhões de pessoas testemunharam todos os tipos de milagres que aconteceram naquele lugar e naquela época. Pragas, lembra dos piolhos, das rãs e de tudo mais que aconteceram ali. A água que se transformou em sangue, o anjo da morte que passou observando os umbrais. Eles viram os egípcios deixarem eles irem embora. Eles viram águas rolando em paredes. Eles viram tudo isso bem atrás deles. Eles andando, as águas sendo seguras por Deus, parede se abriu para que eles pudessem passar. E quando eles olham para trás, o que eles vê? Aquela parede de água desmoronando e engolindo todos os soldados que estavam correndo atrás, perseguindo a eles. E quer que eu te diga? Nem assim eles acreditaram. Nem assim eles confiaram. Nem assim eles puderam crer no Deus poderoso, no Deus de Israel. A incredulidade nunca está satisfeita com as provas que são apresentadas. Nunca, nunca, nunca. Esse povo hebreu viu tanto testemunho da manifestação de Deus, e nem assim eles conseguiam acreditar. E agora eu pergunto para você, olha para você agora. Olha para você. Quem você era, quem o Senhor era. De onde você veio. E o que Deus fez com você. E o que Deus tem feito na sua vida. E as promessas que Ele ainda tem para cumprir. Mas as provas contra a incredulidade, elas não bastam. Pode ter prova todo dia, todo dia, todo dia. Mas as provas não são suficientes. Você que ainda é incrédulo por conta das suas ações, não é pelas provas que você vai ver que isso vai fazer você mudar. Mas é você decidir amolecer esse seu coração duro. Parar de acreditar e confiar nas coisas desse mundo.
e começar a viver por aquilo que vale a pena, que é esse Deus todo-poderoso, que é o reino de Deus, que é maravilhoso. Esse mundo é especialista em fazer você e eu sofrermos, só isso. As coisas desse mundo, as coisas que esse mundo oferece, só nos desviam do foco. Diga para a pessoa que está ao seu lado, te desvia do foco. Então, meu irmão, provar que Deus existe, as provas não vão significar muita coisa. Esse povo hebreu estava escravo há mais de 4 séculos. Deus moveu céus e terra para que eles fossem libertos. Deus provou para eles que Ele era Deus. E depois que as paredes ainda foram derrubadas, as paredes de água, eles chegam do outro lado, eles têm uma coluna de fogo para seguir, eles têm uma nuvem para poder se abrigar, e nem assim eles acreditam, e nem assim eles confiam. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: amoleça o teu coração em nome de Jesus. E quer que eu te conte uma coisa engraçada? Deus sabia que eles eram incrédulos. E você acha que só havia incrédulos no Velho Testamento? Não, no Novo Testamento também fala sobre incrédulos. Lá em Lucas capítulo 16 conta a história do homem rico e Lázaro. O homem rico implorou ao Senhor que enviasse alguém para falar com seus 5 irmãos que ainda estavam vivos. Mas o Senhor disse a ele, sabe o quê? Nem que se você ressuscitasse dentre os mortos, eles ainda assim não acreditariam. Não acreditariam. Então isso acontece no Velho Testamento, isso acontece no Novo Testamento, e olha aqui para mim, e acontece também nos dias de hoje. Também acontece nessa geração. E muita gente nessa geração, que diz que acredita, mas não vive como quem acredita, vai ser impedido. E não é pelo pecado, é pela incredulidade. Porque quem não crê, não herda. Quantos estão me entendendo? Digam misericórdia. Segunda coisa, a incredulidade, ela rouba as oportunidades. Sabia disso? Deus é um Deus de oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. Olha para o irmão que está ao seu lado, para ele não esquecer, e diga para ele: Deus é um Deus de oportunidade. Mas a incredulidade, meu irmão, a incredulidade, ela rouba as oportunidades que aparecem. Olha o versículo 11. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Diga hoje. Diga mais alto, diga hoje. Diga para o reino espiritual vir, diga hoje. Sim, é para você usar esse tempo chamado hoje, para que de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Queridos, que incrível. Vamos voltar lá para o povo hebreu que estava saindo do Egito, sendo libertado por Moisés, enviado por Deus, o Todo-Poderoso. Depois que eles conseguiram a liberação do faraó para sair do Egito, eles atravessaram o mar que se fechou somente para eles poderem passar. E quando, enfim, eles chegam do outro lado da margem, que eles atravessam o Mar Vermelho, eles viram a praia, olharam para trás e viram a praia. Sabe como estava? Cheia de corpos, de soldados que estavam perseguindo eles. E Deus fez com que eles se afogassem, carruagem, soldado, cavalo e tudo o que tinha para impedir a saída do povo hebreu do Egito.
Eles se viram e encontram então uma coluna de fogo para que eles pudessem seguir e não se perder. Eles olham depois e veem uma nuvem para que eles pudessem se abrigar do sol. Tudo preparado por Deus, prova após prova, testemunho após testemunho, demonstração de poder após demonstração de poder. Eles tinham tudo a favor deles. Só que ainda assim eles continuavam com o coração duro, incrédulos. E a palavra de Deus diz que eles vagaram, que eles permaneceram no deserto por 40 anos. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que a incredulidade faz com que você desperdice todas as oportunidades que Deus te dá. Deus nos dá oportunidades. E quando nós agimos de forma incrédula, essas oportunidades são roubadas pelo diabo. Nós somos saqueados em todas as oportunidades que Deus nos dá. Quando nós não confiamos, quando nós não cremos, quando nós temos o coração endurecido e incrédulos, as oportunidades somem, desaparecem e nós não temos absolutamente nada. Quer um exemplo? Você pede um emprego para Deus. Deus te dá um emprego e você fala, foi Deus que me deu. No primeiro mês que você tem que dar o dízimo, você vira as costas para Deus. E você quer me dizer que crê? No primeiro mês, quando você tem que provar que realmente foi Deus que te deu um emprego, você vira as costas. Sabe o que acontece? Perde emprego. Perde emprego. Porque Deus, queridos, Ele nos dá a oportunidade. Mas a nossa incredulidade faz com que o diabo nos roube. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, quebrante seu coração em nome de Jesus. Judas Iscariotes, lembra? Judas Iscariotes, ele teve a oportunidade de andar com o Senhor, ele teve a oportunidade de falar com o Senhor, mas uma palavra descreve a vida de Judas: desperdício. Judas desperdiçou as oportunidades que chegaram até as mãos deles. Judas era um dos discípulos de Jesus mais bem preparado, querido. Ele trabalhava com finança, ele era alguém de confiança, ele era alguém que tinha intelecto, ele sabia contar. Naquela época não tinha computador, Judas era quase o computador da época, de tanto conhecimento que ele tinha, era preparado. A gente não põe qualquer pessoa como tesoureiro aqui, não. Não é qualquer pessoa que é tesoureiro, precisa ter preparo, precisa ter conhecimento, precisa ter integridade. E Judas foi, Judas era, ele tinha uma posição de destaque dentro da equipe de Jesus. E sabe o que aconteceu? Por conta de incredulidade, ele desperdiçou as oportunidades por causa da incredulidade dele. Queridos, quando nós não cremos que Deus vai cuidar das nossas vidas e dos nossos interesses, nós tomamos essa causa em nossas mãos, em nossas próprias mãos, tiramos das mãos de Deus, e assim nós decidimos agir por conta própria. E isso não nos aproxima de Deus, pelo contrário, isso nos afasta de Deus. A incredulidade, ela rouba todas as oportunidades que chegam até nós. Todas as oportunidades que chegam até você, se você não for alguém que crê que foi o Senhor quem te deu ou que te promoveu, elas são roubadas de você e você fica sem absolutamente nada. As oportunidades, quando você não acredita que foi Deus, elas são roubadas de nós. E aí eu pergunto para você, suas ações, suas atitudes, têm sido de alguém que crê ou de alguém que não crê? Você confia verdadeiramente através das suas ações, você demonstra isso? Ou você demonstra que você não crê? Eu citei aqui o compromisso, no caso de Paulinho e Bárbara, porque no meio da juventude, é uma das coisas que mais pega. Porque você acha que Deus não é suficientemente Deus para te dar um homem. Quando você age por conta própria, você está dizendo assim para Deus, Deus, eu não confio que o Senhor pode me dar alguém, então eu vou agir por conta própria. Presta atenção numa coisa, quando a gente faz isso, a gente se torna incrédulo. E quando a gente é incrédulo, Deus fecha as portas das oportunidades. A questão de emprego é outra situação. Tem gente que se vende
Se vende, vai trabalhar de sábado, vai trabalhar de domingo. Vai trabalhar de sábado e vai trabalhar de domingo e deixa de estar na casa do Senhor. Deixa de ser ministrado. Isso é ser alguém que crê. Se Deus é verdadeiramente dono de todo ouro e toda prata, Ele é capaz, Ele é suficientemente Deus para te dar tudo aquilo que você precisa. Quantos acreditam, digam amém. Mas através das nossas ações, através das nossas atitudes, nós demonstramos se somos alguém que crê ou se somos aqueles que são incrédulos. Deus permite que as portas se fechem diante daqueles que agem com incredulidade. 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 E a última coisa, a incredulidade, ela atrai destruição, sabia? Quando você age de forma que mostra para o Senhor que você é incrédulo, a sua incredulidade atrai destruição. Olha o versículo 17. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Queridos, quando nós demonstramos para Deus, através das nossas ações, que nós somos incrédulos, nós atraímos destruição para a nossa vida, e para todos que estão ao nosso redor, e para todo o contexto que nós estamos envolvidos. Porque nosso Deus, Ele não compactua com pessoas que são incrédulas. Quantos acreditam que Deus tem promessa para as nossas vidas? Digam amém. E tem mesmo. E eu quero te dizer uma coisa. Tem muita promessa de Deus aqui na sua Bíblia para você. Tem muita bênção de Deus para você contida aqui. Mas para cada bênção, para cada promessa, existe uma condição, sabia? Existe um se. Existe uma condição para que se cumpra, para que a promessa venha, para que a bênção aconteça. Mas se nós não nos dispusermos a cumprir com a condição, nós estamos sendo incrédulos. E como incrédulos, nós atraímos a destruição sobre nós. Essa carta foi escrita para os hebreus. E foi o povo que saiu do Egito, liberto pelas mãos de um Deus Todo-Poderoso, e que enviou um libertador chamado Moisés. A Bíblia fala que eram 600 mil homens os que eram capazes de lutar, sem contar homens, sem contar mulheres e crianças. E se nós fizermos uma conta bem rápida, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Se você foi incrédulo até agora, presta atenção nisso. Se nós fizermos uma conta bem rápida, nós estamos falando de 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, libertas pelo Deus Todo-Poderoso. Mas quando a gente demonstra incredulidade, a gente atrai destruição. Sabe quantas pessoas alcançaram a promessa? De 2,5 milhões. A palavra de Deus diz que Josué e Caleb alcançaram. É bem verdade que o texto também fala que aqueles que tinham 20 anos, quando eles foram sair todos aqueles que tinham mais de 20 anos, quando saíram do Egito, nenhum desses, diga comigo, nenhum, só Josué e Caleb, só 2 alcançaram a promessa, porque acreditaram, porque confiaram, porque demonstraram através das suas ações, através das suas atitudes, que eles criam, que eles acreditavam. Se a gente falar em 2,5 milhões, 3 milhões, a palavra de Deus diz que durante 40 anos eles peregrinaram.
200 pessoas morreram por dia durante 40 anos. 200 pessoas morreram por dia durante 40 anos. Uma conta louca. Quando a gente é incrédulo, a gente atrai destruição. E não tem nada que possa significar mais destruição do que morte. Muita gente morreu. Nenhum daqueles dessa geração, a não ser Josué e Caleb, alcançaram a promessa, a bênção e entraram na terra prometida. Sabe por quê? Por causa da incredulidade. Durante esses 40 anos que eles peregrinaram, incrédulos, muita gente morreu. Todo dia morria gente, todo dia morria gente, todo dia morria gente, por causa da incredulidade. E a pergunta que eu quero fazer a você: será que tem que morrer alguém para você acreditar? Será que é necessário morrer alguém para você passar a acreditar, confiar, se entregar? É através das nossas ações e das nossas atitudes que nós provamos para Deus que nós cremos. Eu não estou falando de pecado. Pecado Deus resolve, Ele perdoa e está tudo certo. Eu estou falando de incredulidade. Incredulidade é não confiar, é não acreditar. Uma descendência toda destruída por causa da incredulidade, meu irmão. Por causa da incredulidade de um povo, uma descendência toda destruída. Cerca de 2,5 milhões de pessoas morrendo, sem desfrutar da promessa, sem alcançar o objetivo das suas vidas, por causa da incredulidade. Qual é o objetivo da tua vida? O que é que te move? Qual é a tua esperança? Quais são os teus sonhos? Vai morrer sem alcançar? Deus só se levanta hoje para dizer para você: acredite, fui eu que tirei o povo. Acredite, fui eu que livrei o povo. Acredite, eu sou Deus, o mesmo ontem, hoje, para sempre. Acredite, não existe outro além de mim. Acredite, eu sou o início e fim, o alfa e o ômega. Acredite, sou eu que designo a vida ou a morte. Acredite, eu sou Deus, eu sou Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque se a gente não começar a dar frutos de quem crê, uma grande tribulação está por vir. Uma grande tribulação está por vir. E muita gente vai morrer sem alcançar a promessa, sem ter a salvação. Quando vai ser, pastor? Eu não sei, porque se eu soubesse eu falaria. Eu não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã, eu não sei, mas uma grande tribulação está por vir, e nessa grande tribulação, muita gente vai morrer, tanta gente, ou muito mais gente, do que durante esses 40 anos, que o povo não cria. O povo era tão incrédulo, que lá em Números 14, os homens se levantam e falam assim: meu Deus do céu, tinha que nos tirar do Egito, para morrer aqui, ou deixássemos morrer no deserto, mas tira a gente do Egito, tira a gente do deserto, para morrer na mão dos inimigos, desafio de espada, e as nossas mulheres serem violentadas. Que Deus é esse? Era muita incredulidade. E às vezes, você e eu, por coisas tão pequenas, por coisas tão mesquinhas, a gente se levanta com as nossas atitudes, mostrando que nós não acreditamos no poder de Deus. Eu quero te dizer, Deus é provedor, e Ele não vai ver um justo mendigar o pão. Deus e é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou pensa.
porque Ele é Deus. Vai continuar incrédulo? Vai continuar sem acreditar? Quero te convidar a ficar em pé no seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai ficando de pé, crendo nesse Deus, acreditando no poder desse Deus, confiando nas promessas desse Deus, vivendo por Ele, para Ele. Fecha teus olhos aonde você está, por favor. Se você tem tido atitudes de alguém que não crê, de alguém que não confia, esse é o momento de você amolecer o teu coração e dar ouvidos ao Espírito Santo que está soprando agora no teu ouvido, dizendo para você: creia, 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 antes que seja tarde demais, antes que não dê tempo. Creia, creia, creia. Amoleça o teu coração. O problema hoje não é o pecado que tão de perto te rodeia. O problema é a incredulidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.